Olá, olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Humano, um bate-papo consciente. Eu estou aqui hoje novamente com as minhas parceiras, Prímula e Fabiana, sou terapeutas de excelência, e o tema de hoje é sobre o perdão, né? Com certeza você já vivenciou situações em que você pensou, né, ou precisou dar o perdão ou ser perdoado, às vezes até pedir perdão, né? E a gente veio conversar um pouquinho, refletir sobre isso, né? Qual é o caminho do perdão, né? Quais são as consequências, né, de você se perdoar e perdoar o próximo? Então, gostaria de ouvir das minhas amigas, Prímula e Fabiana, o que a gente consegue discorrer aí sobre esse assunto. Bom, eu acho que vou puxar aqui, então. O perdão, ele tem um peso muito forte, essa palavra, né? Sim, Dar, conceder o perdão, se perdoar, ou perdoar o outro. A gente até estava também conversando, o inconsciente coletivo é muito bíblico, é muito libertador. Você para se libertar, para evoluir, para ir para um próximo nível, né? Como Para pessoa, ter paz. para ter paz, né? Ir para o céu, você precisa perdoar. Só que não é só tão fácil assim, né, gente? Então, tão perdoar da simples boca quanto para parece, né? não. Então, a gente tem muita, como todas as emoções e os sentimentos, ele tem muita coisa por trás, né? Então, você perdoa, mas não esquece. E se não esquece e ainda te magoa, você não elaborou. Então, acho que é isso que a gente veio trazer hoje, para a gente entender que esse perdão, ele sim tem um peso bem forte para a gente, e a gente vai trazer um pouco da nossa visão terapêutica, energética, espiritual, com essa possibilidade de sim, que o perdão tem uma alternativa. Existe um caminho, né, Fabi? Conta esse caminho pra gente aí. O que eu entendo assim do perdão é que muita gente vem falando sobre aquele perdão realmente superficial, né? Você, perdoa logo fulano. Ah, né? Como se fosse algo realmente muito simples, tipo, só você falar para o outro, não, então tá, te Corriqueiro, perdoa, né? acabou. Deixa pra lá, né? Só que não é assim. Dentro de você, você pode até externalizar, até falar isso. Mas dentro de você aquilo não tá. Não foi elaborado, não foi perdoado. Não dá, não tem jeito. Né? Então, é todo esse processo de você começar a perceber o que é a sua participação, talvez, desse processo do que o outro fez para você, como é que você elaborou a sua mágoa, né? Ou o remorso de você talvez ter tomado alguma atitude, né? Que você se sinta depois assim, nossa, mas eu não poderia jamais ter tomado, ou ter pensado, ou ter falado, ou ter, não sei, ter feito alguma coisa do tipo que tenha causado até algo para alguém, né? Você seja esse agente também, porque a gente diz que também coloca muito se automutila, né, dizer assim, nesse sentido de se sentir culpado porque o outro também não quer perdoar a gente. Essa dor do ser perdoado, né, de perdoar alguém, ela vem um pouco dessa profundidade e a gente quer trazer aqui para vocês o que é de consequência e benefício para que você olhe para isso e comece a elaborar dentro de você, porque é esse que é o intuito. Né? Então, o vídeo aqui ele vem trazendo para vocês começarem a ter um pouco mais desse olhar, porque a gente às vezes fica muito engessado e você vai vendo que você às vezes carrega isso pela sua vida inteira. E você só vai acumulando coisas iguais, porque a gente vai vivenciando. E aí a gente começa, como assim, por exemplo, eu tive um problema com uma pessoa, X, né? Eu tive uma mágoa, aquela pessoa me feriu, um exemplo. E aí o que me acontece? Eu vou tendo outros episódios da minha vida. E que outras pessoas provavelmente também vão me magoar, vão me ferir. E aí, se você não levar você só vai enchendo Tá aquilo, como agregando. se você fosse, como se você tivesse um pote e você começasse a encher esse pote. Chega um momento, gente, que aquilo ali tá imenso dentro de você. E você não percebe. Aquilo ali você fica carregando, parece que um peso dentro do seu peito, entendeu? E as pessoas começam assim, nossa, mas você começa a ficar uma pessoa mais amargada, mais muito suscetível, muito sensível a muitas coisas, porque você já tem uma carga muito grande dentro de você. Né? Você não começa a liberar, você começa a liberar a você mesmo e aos outros, você começa a liberar coisas dentro de você. Isso vai se soltando. Então, o benefício é só seu, não é do outro. Já não tem mais o outro nessa história. Né? Então, assim, quando você está nesse ciclo de pensar em perdão, não é para o outro.
esquece, o outro já não foi mais, já não faz parte. Né? Então, você não tem que ir lá falar com a pessoa, ai, me perdoa. Não, porque você tem que perdoar primeiro você, dentro de você. Se você foi a pessoa que fez mal para alguém, né, ou fez alguma coisa que causou, né, algo, ou você que foi a pessoa que recebeu, você tem que realmente pensar, nossa, eu preciso cuidar de mim, aqui, é aqui. Então, não tem o outro mais nesse O assunto, né? curioso é que ele começa com um processo externo, né? Você primeiro se procura um culpado, né? Ou você é a vítima, né? E o outro fez algo que te feriu, que te magoou, e você procura, né? Sempre o externo, né? Então, o processo do portão ele é muito interessante nesse sentido, porque você olha primeiro para o algoz, né? Tá culpado, né? Para o culpado, né? Você acha um culpado, mas aí você começa a refletir no qual é a sua responsabilidade dentro daquilo que lhe aconteceu, que é o que a Fábio estava falando, né? Se você não olha para isso, você vai sempre atrair mais e repetir mais as mesmas situações, né? Vai acumulando. Então, exato. Então, você primeiro olha para o externo, mas aí você se reconhece, você assume, tem que ter ali a autorresponsabilidade, né, sobre aquilo ali, né? E aí você precisa se perdoar, porque aí se você não se perdoar, você não consegue perdoar o outro, né? E o auto-perdão, ele é mais difícil, até do que o perdoar o outro, né? Porque ele é o recheio desse justamente processo, né? ele é o recheio, porque é justamente você se descobrir, né, qual é a sua responsabilidade dentro disso, né, dentro dessa situação que aconteceu. É muito mais difícil, porque você consegue olhar a responsabilidade do outro, o que o outro fez de errado, mas você não consegue enxergar a tua responsabilidade sobre isso. Então, por isso que é muito difícil. E se você não se auto-perdoar, né, quando você se perdoa, o perdão para o outro ele acaba sendo uma consequência, ele fica muito mais fácil, né? Muito mais. Pode falar. E tudo isso fala de autorresponsabilidade, né? Porque Uhum. seja na prática, né? Seja eu fiz mal para você, te magoei, e depois, me magoei. Ou eu fui a magoada, né? Eu fui a vítima, porque o perdão também, no consciente coletivo, tem muito isso, como a Lê falou, né? Tem o culpado e a vítima. Quem fez a besteira e quem tomou quem foi traído ou quem foi machucado, seja lá, né? Só que, mesmo tendo esses dois lados, eu tenho responsabilidade, sendo eu a vítima ou o culpado nesse pejorativo que a gente falou, né? Por quê? Porque eu deixei. A gente está aqui com um olhar energético. Então, assim, se a pessoa fez um mal para mim, é porque eu deixei. Ou eu não impus o limite, ou eu tô com alguma dependência nessa situação, ou eu fui boba. Aí, a gente está falando de coisas simples até coisas mais complexas, né? E aí, ao contrário também, se fui eu que fiz, se eu joguei alguma coisa e a pessoa se magoou, e aí essa culpa veio para mim, é porque eu estava com intenção. Então, assim, essa pessoa, ela starta alguma coisa em mim que me deixa numa situação mais de maldade, vamos por assim, né? Mesmo não é que, eu não tive a intenção. Teve. Ou você não está bem consigo mesmo, e aí despejou em alguém que foi aí a tua cobaia, né? Mas é sempre sobre a gente. Eu acho que esse aqui é o ponto que a gente sempre traz, é por isso que o autoconhecimento é tão importante, se autorresponsabilizar. E quando você entende a tua responsabilidade nisso, e você entende que tem dores por baixo que te motivaram a ou abrir esse limite ou a fazer alguma coisa que machucou, você começa a curar isso te libera. Porque se você fica só na superfície de ele fez contra mim, pobre coitada que eu sou, eu fui traída, eu fui isso, eu fui aquilo, me sacanearam. Você tá no outro. Você tá só olhando pro outro. E aí você não olha para si, você não dá o passo que precisa, e você não libera, e você não vive a tua vida. É o que a gente vive batendo na tecla aqui. Cuida da tua vida. Seja Exato. responsável pela sua vida, que já é mais que bom, gente, é mais que suficiente. Quando você cuida da sua vida, você está livre para fazer o melhor para a tua volta, para ajudar o outro, para estar disponível para o outro. Então, o perdão, apesar de ter esse peso todo, ele é sobre isso, sobre você estar liberto das dores que você causou ao outro e a si mesmo, né? E é um caminho bem complexo, cada tema traz uma dor por trás, né? Então, ele é bem sensível, olhado, mas mega necessário, né?
Eu acho que Não, a principal consequência do perdão, né, é isso, Prímula, é você realmente se libertar, né? Quando você solta, né, libera o outro, você se libera para poder conseguir viver com essa leveza, né? Então, olha que interessante, é uma coisa pesada, né? Que você realmente precisa soltar para justamente tornar leve, né? Para você entrar aí no flow, né? Uma É. palavra aí muito de moda, né? O pessoal usa bastante. O que é entrar no flow, né? Entrar nesse fluxo de vida, né? Deixar as coisas fluírem naturalmente, com essa leveza. Agora, se você carrega muita mágoa, né? Como a Fabi falou, dentro de si, né? Essas emoções pesam, e pesam mesmo, chegam até a doer, né? E entender que perdão não é esquecer, não é deixar para Exato, lá, perfeito. não é liberar. A gente tem uma analogia aqui na nossa linha de terapia, né, que fala, você tem um machucado, ele cicatriza, mas a cicatriz fica. E a cicatriz Exato. te faz lembrar que você se machucou. Mas você olha para a cicatriz e não sente mais dor. É essa a diferença. Então, assim, a situação não vai ser apagada, ela existiu, mas você tem uma consciência sobre ela e ela não te magoa mais, ela não dói mais você olhar para o que aconteceu. E aí, Ressignificar o né? olhar sobre isso, né? E você não precisa mais conviver com a pessoa, você não precisa, né? Não precisa ter Forçar uma situação uma de situação. convivência. E aí fica um exemplo também bacana, né? Então, perdoei, consigo olhar sem doer, só que a pessoa não está mais na minha vida. Beleza. E quando é com você mesmo? Você se perdoou, mas você vive com você aí. Então, aí é um bom momento para a gente também refletir. Então, você perdoou mesmo? Ou você volta e meia dá aquela, "Ai, mas eu sou muito burra, ai, mas eu fiz tudo errado, né? Ai, Então, que Ai, de trouxa que eu novo, fui. de novo, fui caiu eu na de mesma novo. coisa, de novo. Mas é porque a pessoa vai caindo nesses padrões, porque ela não perdoa de fato. Não foi Então, ela não elaborado, vai né? nesse espaço de liberação de verdade. Ela libera até certo ponto. E tá tudo bem, porque a gente tem processos também. Não adianta você achar que vai se livrar de tudo, né? Não é Não. assim, né? Então, é passo a passo. Realmente, vai liberando o que você consegue liberar. E você vai. Só que você tem que fazer esse movimento de ir liberando aos poucos dentro de você. Então, nesse processo, você esquece literalmente o outro. Pensa que o outro morreu, não existe mais. Pode ser até que literalmente. Mas comece a olhar para você nesse sentido de você se liberar daquilo, se libertar desses sentimentos aos poucos. Aos poucos você vai soltando, porque quanto mais você nutre isso, você vai acumulando outras experiências e vai acumulando outras, porque é frequencial, você vai frequenciando a mesma coisa. E a gente está vivendo a vida, não tem como a gente evitar, né? Não tem como evitar que a gente magoe alguma pessoa e não tem como evitar de a gente ser magoado, né? Sim. Então não tem evitar como algo aconteça, não tem como evitar. Então coisas vão acontecer o tempo todo. Então é por isso que a gente precisa olhar desde a primeira parte, desde a primeira fase. Se tem muita coisa lá atrás para você olhar, procure já alguém. Você às vezes não consegue sozinho, procure alguém, procure um terapeuta, procure uma ajuda para que vai fazer você olhar aos poucos e com efetividade, porque a gente vai olhar também sozinho até um pontinho. Olhar É e como se fosse aquela elaborar, né? pontinha do iceberg, né? Você vai olhar aquele pedacinho e falar assim, não, daqui tá bom. Sozinho você vai fazer só nesse pedacinho aqui, né? Então a ajuda terapêutica ela vem para trazer você pegar todo aquele pedação lá que você não tá Que às vendo, vezes você não tem nem consciência, né? você Tá não tem no consciência, tá no inconsciente ainda. inconsciente, Que mas é dói. a dor que motiva, né? Porque que acontece? A pessoa às vezes diz assim, não, mas eu já perdoei, porque é aquela pontinha do iceberg que ela conseguiu olhar. Ah, eu já perdoei, tá tranquilo em mim. Não, nem dói, então. Eu consigo até conversar com minhas amigas aqui, outras pessoas, e falar do caso, o que me ocorreu. Beleza. Só que acontece, cria um padrão. Ela volta a repetir aquilo. Alguém, né, pode ser uma outra pessoa, faz a mesma coisa com ela. Ela não é possível. Acho que não é possível. Né? Só atrai gente assim. Quem nunca chutou, né, isso, né? Não é Ou, possível, você só atrai gente assim, mas que me faz a mesma coisa. Ou é no trabalho. Então você vai percebendo que, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um problema no relacionamento amoroso, né? De qualquer outro tipo de coisa, né? Que a pessoa magoou lá. E aí vai pro trabalho e esqueceu, aquilo ali passou, e ela, tantos anos, isso já foi para mim, é passado, já vivi maravilhosamente com outros parceiros, já tô ótima. Legal. Aí ela vai pro trabalho. Chega no trabalho, vai ter alguma situação, por exemplo. E ela não vai entender, não vai perceber que aquilo ali
é frequencial. Você tá É a mesma frequenciando. dor, é a mesma base do iceberg, né? É a mesma A base é base. gigantesca e ela tem várias isso. pontinhas. É isso. Sabe, Então, você sabe uma analogia que eu vi esses dias que eu achei o máximo? A vida, ela te manda a correspondência para tu olhar. Ela sempre te manda. Ela só vai mudando o envelope, mas você vai sempre recebendo. O recheio da cartinha é o mesmo. Você sempre recebe alguma coisa para aprender, mas ela só vem com envelope diferente, né? Ela só vem com gente, uma hora é vermelho, uma hora é verde, uma hora é azul, mas o recheio é o mesmo. é verdade. Não, eu quando pesquei isso, assim, eu começo hoje, não quer dizer, gente, assim, a gente é ser humano, não quer dizer que você vai ficar de uma coisa que você conseguiu liberar, você vai conseguir tudo, né? Assim, não é assim. Então, muita calma, tenha paciência, vai olhando as coisas aos poucos, do que você consegue. E aí, quando você tem essa sacada, você começa a outras coisas que vão surgir na sua vida, você já tem esse outro olhar. Isso que é muito importante. Quando a gente já começa a se libertar, que a gente, na hora, no momento que está ali, né, no calor da situação, você não vai pensar sobre isso. E nem a gente, né? Que deixe claro, né, Fabi? Nem nós que já somos terapeutas, supostamente. A gente é ser humano, gente. Na hora a gente xinga, a gente passa uma semana vai remoendo chorar, igual. vai se Vai, sentir a vítima, vai, né? Vai se vai, culpar. vai ficar dodói, vai. Vai ficar Com mal, vai. certeza. Não, a gente também está vivendo, né? É a Bastante. mesma coisa que você pedir para o médico não ficar doente, né? Não tem como. O terapeuta Nós também estamos, a tem gente está no mesmo barco. né? Com certeza. mas E é por isso que a gente se identifica, né? Porque a gente conseguiu identificar isso na gente, né? E aí, a partir disso, a gente teve todo um olhar, toda uma elaboração sobre isso, e aí, a partir disso, que a gente consegue olhar para o outro reagir, né? Responder com um olhar de elaboração. Mas depois de estar lá no fundo do poço, né? A gente cai igual todo mundo. Cai igual. Mas a gente levante e comece a caminhada de recuperação um pouquinho antes. É isso aí. A única. Exatamente. E aí é um puxando o outro. Então, a pessoa que está no processo terapêutico já passou por esse processo, ou a gente que trabalha com, você vai jogar uma corda para você puxa outras pessoas também. Para que as pessoas, né, saiam daquele lugar ali parado, né? Aquele lugar de dor, de sofrimento, né? E de não perceber que toda essa dinâmica é de benefício para si próprio. Porque muita gente confunde isso. Eu não vou perdoar porque fulano não merece. Não é sobre ele, o outro, né? Não então, é assim, sobre o não outro. É sobre o outro, gente. Então, que fique assim, bem claro. Porque é para você. É para você, sobretudo. Então, assim... Podemos ir caminhando para o final. Deixa eu falar agora. Então, assim, para a gente fechar aqui, para que você olhe para você, se perceba. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha esclarecido algumas coisas e ter dado aquele estalo, assim, para que você, né, comece a fazer esse movimento, que é importantíssimo. Então, é isso, gente. Obrigada. Aí, gente. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.